Fala aí, gente, vocês estão aí? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei para vocês um vídeo explicando sobre as alterações de traços dos sapos celestiais, o que isso acarretou em Ben 10. Aí eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Aí a primeira eu vou falar sobre as mudanças da biologia dos aliens. Beleza, galera? Então vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, quando foi perguntado em relação a essa questão aí da alteração dos sapos celestiais no visual dos aliens pro Derek J. White, ele respondeu dizendo que isso era uma piada. Aí, beleza, muita gente usa essa resposta para justificar, dizendo que não, o episódio do Universo Contra Tension não é canon. Mas, cara, nada a ver. O Universo Contra Tension é canon, sim. O negócio é que essa explicação de, é uma piada, é usada para fora do universo da série. Porque, realmente, né, fora do universo da série, os produtores, eles fizeram isso aí como uma brincadeira, uma quebra de quarta parede, né? Fazer uma piada que, o visual dos personagens muda do clássico para o AF para o universo. Agora, dentro do universo da série, a explicação é sim que o visual dos alienígenas, dos personagens, é mudado pelos sapos celestiais que mudam o visual do universo, entendeu? Aí você pode até perguntar, oxente, como é que o Chasmut, ele tinha as fotos do Azimuth antes da mudança de visual? É porque, cara, o Chasmut é um galvaniano, ele é inteligente, tipo, mano, ele é um advogado tão bom que o Ben ia lá, derrotava os vilões em questão de segundos, ele usava a sua inteligência lá pra soltar os caras, os encanadores ficavam lá, só soltava, não podia fazer nada, entendeu? Então ele é muito inteligente, ele vai fazer de tudo pra provar que tá certo, né, que o cliente dele é inocente, entendeu? Então ele usou alguma tecnologia pra mostrar o visual do Azimuth nas outras séries lá, né, pela alteração de visual dos sapos celestiais, entendeu? Então isso sim é considerado. Então, galera, a gente vai explicar aqui tudo que mudou aí na biologia dos alienígenas, lembrando que algumas coisas foram alterações dos sapos celestiais e outras coisas foram alterações por causa do amadurecimento da própria espécie, entendeu? A gente vai esclarecer tudo isso pra vocês no vídeo de hoje, então vamos lá. Começando pelo Chama. Cara, o Chama já começa, né, com um alienígena bem cabuloso aí, por causa que no clássico o Chama, ele, né, tem as rochas magmáticas bem vermelhonas. É um vermelho vibrante. Aí vamos lá, né? Um cara chega lá no Chama, né, no clássico. Nossa, você tem um vermelho assim bem vibrante e tudo mais. Beleza, ele fala isso, né? Pronto. Aí chega o Supremacia Alienígena. Aí aparece o Chama do Ben de 10 anos, que ele ainda tem, né, o vermelho vibrante. Tipo, ele tem um pouco de sombreado, mas não é uma coisa assim, muda muita coisa não. Mas ele ainda tem o vermelho vibrante. E uma coisa assim que muita gente acha pai, né, tira onda, dizendo que esse Chama parece que é queijo com goiabada, né? Que é essa cor desse amarelo aí do fogo dele que ficou feio, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. O negócio é porque ele ainda tem aí esse vermelho vibrante. Só que na versão do Chama do Ben de 10 anos, no Chama de 16, ele tem as rochas magmáticas com um sombreado bem escuro, bem negro, entendeu? Aí como é que a gente justifica isso aqui? Questão do amadurecimento. O Chama com 10 anos, ele tinha esse vermelho mais vibrante, aí quando ele amadurece, ele fica com 16 anos, ele ganha esse sombreado, uma coisa da espécie, dos pironitas. Até então em supremacia, entendeu? Então o cara que falou lá que o Chama da época do clássico, com 10 anos, ele tinha um vermelho vibrante, ainda tá correto, tá certo, porque ele tinha mesmo. Agora ele não tem mais, agora ele tem um sombreado. E outra coisa que mudou também é por causa que ele não tem mais as linhas nos olhos, né? E isso sim é uma mudança aí, né, do Sapos Celestiais, por causa que o Chama de 10 anos do Supremacia ele também não tem. Aí beleza, aí chega o Ben 10 ao Miniverse, os Sapos Celestiais muda tudo. Eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aí, esquece que ele tinha o vermelho vibrante com 10 anos, não, vamos deixar ele sempre do mesmo jeito. Então o Chama do Ben de 11 anos e 10 anos também, ele tem aquele sombreado negro, a gente vê isso no episódio Então Havia o Ben, onde é a mesma cena do clássico, né, que o Ben ganhou o Omnitrix e se transforma no Chama, e ele já tá daquele jeito. Beleza? Então sempre foi assim, o Chama sempre foi assim, os Sapos Celestiais alteraram para o Chama sempre ser assim. E isso alteraria esse enredo, né, de o cara dizer que o Chama era vermelhão vibrante, já que ele nunca foi, depois da alteração em Omniverse, então essa fala ela é tirada da existência. O cara nunca falou isso, né, que o Chama, que ele tem um vermelho vibrante, entendeu? Porque ele nunca foi assim. E a gente vê também a diferença aí do Chama de 10, 11 anos pro Chama de 16, que a única coisa que muda é porque o Chama com 16 ele é mais fortinho, assim, né? Ele tem mais corpo.
E também que em Omniverse tem isso, né, de eles misturarem o visual do clássico com o de WAF, né, por causa que ele tem, né, aí o sombreamento escuro que nele tem em Supremacia, mas ele tem, tipo, as linhas que ele tinha no clássico, né, e também ele é mais incorporado. Então tem toda essa questão aí dessa mistura de designs que foi feita, ocasionada pela alteração de visual dos Sapiens Celestiais. E assim, outra questão também é no universo do Rex, né, por causa que lá tem um conjunto de leis físicas diferentes. E isso faz mudar também o visual dos personagens. Bem, quando ele vai para o universo do Rex, ele já está num visual diferente. E os aliens dele também. Por quê? Por causa que eles estão no visual ali do universo do Rex, baseado nas leis físicas de lá. Ou seja, lá no universo do Rex, o Chama, ele volta a ter uma aparência mais do clássico, né, com um vermelhão vibrante. E também com as linhas nos olhos, só que elas estão menores, né, aí nessa versão. E essa mudança também aconteceu com 4 braços, que a gente vê, né, que ele tem algumas diferenças e também uma mistura do visual do clássico com o de Supremacia, né, porque ele tá nesse visual de Supremacia que para mim é o melhor design, né, do 4 braços, né, ele com esses braceletes, o rabo de cavalo, mas ele também tem algumas tatuagens, né, também tem uma calça que remete à aparência dele do clássico, né, tipo as tatuagens estão assim, umas linhas e tudo mais que formam o visual da camisa do 4 braços do clássico. Aí a gente pode pensar, mas será que isso foi uma alteração na configuração do Ben fez no Super Omnitrix para ele ficar assim? Cara, não, eu acredito que não. Assim, eu sei que o Ben, ele sabe mudar até um certo ponto, né, a configuração de roupa, né, ele precisa de videogames. Ele configura para os agentes terem aquela roupa lá de teste de videogame, né, aquela roupa azul com as bolinhas, né, os agentes também tem aquilo ali. Mas assim, eu não acho que o Ben, ele faria essa configuração para mudar, tipo, só para ele ir no universo do Rex e ele tá no universo Prime mesmo, ele tá normal. Então realmente eu acredito que as leis físicas do universo do Rex fizeram com que o 4 braços tivesse calça e as tatuagens. Bem interessante isso. O Insectoid, ele também muda, né, o clássico e o AF para o universo. Tem gente que pensa que ele só mudou o Prime para o Reboot, mas não. Dentro do Prime também tem mudanças aí entre as séries. Mas primeiramente vamos discutir a questão do rosto do Insectoid. Ele usa uma máscara ou isso é natural? Cara, eu fico na dúvida, entendeu? Por causa que assim, nunca foi mostrado um Leptopterano sem aquilo ali. Tem um Leptopterano que apareceu lá no filme do Segredo do Omnitrix, ele tem aquele negócio ali, né, no rosto dele. Pode parecer que é uma máscara, entendeu? Ainda mais por causa dessa imagem aqui do Insectoid bebê, que a gente vê que tem um espaçamento ali, que dá pra entender que isso ali é uma máscara, entendeu? Só que não dá pra ter certeza. Independente de se for ou não uma máscara, isso foi mudado em Omniverse, né? Por causa que em Omniverse Sapiens Celestiais disseram assim, não, vamos mudar a máscara aqui do Insectoid, vamos colocar pra ela ser só na metade, assim, o rosto dele e mostrar mais da boca, né? Que a gente vai fazer um queixão, aí um queixo rubro pro Insectoid. Vamos deixar desse jeito aqui? Pronto, aí ficou o Insectoid desse jeito. E outra coisa, outra mudança que também tem, é porque assim, o Insectoid bebê, a gente vê que ele tem as pupilas nos olhos, né? Beleza. Agora, o Insectoid no visual de 10 anos, ele não tem pupila, não tem. Só que o Insectoid do Ben 10.000, né, o Insectoid mais amadurecido, ele tem sim as pupilas. É um processo de evolução. Então uma característica perde, mas depois volta à tela de novo. Entendeu? Só que isso é alterado em Omniverse, né? Os Sapiens Celestiais disseram assim, não, vamos deixar ele com pupila mesmo. Por quê? Por causa que o Insectoid do Ben de 11 anos, ele tem a pupila e o de 16 também. Outra coisa é que essa imagem do Insectoid sem as luvas negras tá errada, porque no clássico o certo é ele ter as luvas, coisa que foi alterada a partir de Supremacia em diante, onde ele tem as mãos verdes mesmo. Agora o alienígena que foi castigado pelos Sapiens Celestiais foi o Aquático, porque é o bichinho, né, cara? Tipo, no clássico ele era mó massa, né? No clássico e em Omniverse, né? Que a gente vê, né? Que ele é todo brancão assim, ele tem dentes monstruosos, mandíbulas rasgadoras. Só que aí, em Supremacia Alienígena, simplesmente ele usa aparelho, parece, né? Porque tem o dente bem certinho ali. Tipo, a gente vê que é um dente assim, tubarão. É, mas é um dente bem certinho. Aí ele ainda ganha um bigode fininho ali, todo estilosinho, né? Só falta ter um cabelinho na reta, mas infelizmente Piscis Volan são careca. Ele ganha um corpo assim, todo trincado e tudo mais. Aí parece que pegou um pouquinho de bronzeado, né? Porque não é mais branco, ele é cinza. Então, tipo, o que foi que aconteceu com o Aquático, cara? Muita gente fala que isso aí é subespécie Piscis Volan. Mas infelizmente não é. Assim, ia ser legal se fosse, né? O El Mike, ele fez uma ideia desse jeito, né? Ele fez aí o Aquático com o visual do clássico, do Supremacia como se fosse uma subespécie de Piscis Volan. E ia ser legal que se fosse isso. Mas assim, a única diferença que o Aquático do clássico para o do Supremacia tem é em relação ao DNA, porque são DNAs de Piscis Volan diferentes, né? O Aquático do clássico é o DNA de um Piscis Volan e o do Supremacia é outro. Por quê? Por causa que em Supremacia o Super Omnitrix ele tava
com o DNA do aquático bloqueado, né? Porque depois da recalibração do Omnitrix protótipo, ele bloqueou aliens do clássico e deu ao Ben um conjunto de novos aliens, né? Aí o Super Omnitrix, ele ainda tinha esses aliens que o Ben foi desbloqueando em Força Alienígena, mas o alien do clássico como aquático, ele ainda não tinha. Aí foi o que ele fez. O Super Omnitrix, ele tem uma função que ele pode desbloquear um DNA de um alienígena se ele for escaneado. Ele escaneou o DNA do Piscis Volan quando ele foi lá em Pisces, mas como o Ben já tem o DNA de um Piscis Volan, aí esse DNA que foi escaneado, ele substituiu o que já tinha e desbloqueou o aquático, entendeu? É uma função que o Super Omnitrix tem, confirmado por Dwayne McDuff, entendeu? Então essa é a diferença do aquático do clássico do Supremacia. Mas do de Supremacia para o de Omniverse é o mesmo DNA, tipo, só muda ali que é o quê? Que os Sapos Celestiais mudaram o visual dos Piscis Volan. É porque também não tem pra quê o Azimuth mudar o DNA, tá entendendo? É o mesmo Piscis Volan do Supremacia, só muda o visual mesmo. Aí, como eu posso provar isso? Porque o Patella Day muita gente não lembra, mas ele aparece em Supremacia Alienígena. E a gente vê que ele tá aí com o visual aí igual do aquático. Supremacia tá, né, com os dentes certinhos, tá com a coloração cinza, entendeu? Porque os Piscis Volan, além de Supremacia naquela época, eles eram daquele jeito mesmo, né? Os Sapos Celestiais colocaram pra eles ser daquele jeito. Só que eu acho que o universo, eles ficaram com pena. Não, vamos deixar eles mais bonitinhos mesmo, vamos deixar eles com a aparência mais legal que nem era no clássico. A gente vê aí o Patella dele, muda, né, a aparência dele e tá com aquela aparência, né, de Piscis Volan mais monstruosa que a gente já tava acostumado, do mesmo jeito que o aquático em Omniverse, entendeu? Então isso prova que não é subespécie, eram os mesmos Piscis Volan, só que com alteração aí dos Sapos Celestiais. O Ultra T, cara, o Ultra T é um caso também bem complicado de explicar, mas a gente vai explicar aqui. É porque assim, o Ultra T no clássico a gente sabe, né, que ele tem aquela parte branca. Beleza. Aí foram mostrados outros mecamorfos galvânicos no clássico, né? Como aqui em Luta de Revanche, é o mecamorfo que parece com Ultra T, só que ele é branco. Ou seja, mecamorfo de cor diferente, não é verde, é branco, né? E outro também apareceu lá de fundo no episódio Ben 10.000, que ele é azul. Lembra a armadura do pai do Azimuth, né? Só que assim, a armadura do pai do Azimuth faz sentido ela ser azul, por quê? Porque não era um mecamorfo galvânico propriamente dito. Não, era só uma armadura com propriedades de um mecamorfo, né? Então faz sentido ele ser de uma cor diferente. Só que aí chega Força Alienígena, o episódio ajudando os encanadores. Esse episódio é curioso, né? Por causa que mostra espécies de alienígenas do clássico com os visuais do clássico mesmo. Tipo, não tá alterado. Assim, fora do universo da série, qual é a explicação? É que eles não tinham pensado em fazer redesigns pros aliens. Agora, dentro do universo da série, é porque os Sapos Celestiais ainda não tinham feito as alterações. Então, eles estavam com os mesmos visuais do clássico. A gente vê o Chama. Esse Pironita ainda tá vermelhão, né? Aí você fala, ah, Daniel, mas o Alan, ele é aparecido antes e ele na forma Pironita já tava com sombreamento. Como é isso aí? Deixa que eu explico, Daniel. Esse nível de complexidade só alguém poderoso como eu pode explicar. O Alan, em Alien Force, tinha 10 anos e já tinha a parte preta. Então alguns podem dizer que não é por maturidade, já que o do Ben de 10 anos era vermelho e tal, mas é sim. Veja só, alguns amadurecem mais cedo do que outros, e isso é um fato. Vejamos vocês mortais seres humanos, uns na adolescência já tem barba e voz grossa, outros só na fase adulta. É dito por Matt Wayne que pironitas podem ter espinhas como humanos, mas elas se estouram instantaneamente, ou seja, biologicamente, eles têm semelhanças. O caso do Alan seria que ele amadureceu mais cedo, e ele é híbrido, a parte humana dele deve ter influenciado para tal amadurecimento prematuro, e o do Ben seguiu vermelhão. Afinal, o Chama não é full blown, mas também não é um híbrido meio a meio como o Alan, e só tem uma pequena porção do Ben. Vale lembrar que a todos os pironitas desde sempre tinham as manchas pretas, então é como se ele sempre tivesse tido, não por amadurecimento, e sim porque é o natural, mas isso só a partir de Omniverse. O Piscis Volan, que é engraçado, que eu acabei de explicar sobre a questão do aquático, me veio um Piscis Volan com o visual aí do clássico em Força Alienígena. Também temos aí um Ectonurito que ele é igual aos Zizké, que é engraçado, porque os Zizké aparecem no Força Alienígena e ele já tá com a biologia alterada pelos Sapos Celestiais, no caso que ele tem as garras brancas, né? Tipo, mesmo sendo, só um detalhe diferente, sim, mas já é uma mudança de biologia. Só que o mecamorfo que aparece aí, ele é o único que tá com um visual diferente, né? Tá com a mesma aparência do Ultra T do clássico, a diferença é que em vez de branco, essa parte aqui tá verde normalmente. Foi uma coisa que aconteceu com o Ultra T em Supremacia. A gente vê o Ultra T na abertura e o Ultra T que aparece em Heróis Unidos tem essa mesma aparência aí de ter a parte verde
em verde e branca. E em Omniverse é comprovado que todos os Mechamorphs têm essa parte verde mesmo, até porque no Universo Prime tem isso, né, de que a cor principal é verde, aí os alienígenas são verdes, diferente da Dimensão 23, né, que os Mechamorphs galvânicos lá foram feitos para serem azuis, a gente vê isso pelo bolha técnica, ele é azul. Só que como é que eu explico o Ultra T? Por causa que o Ultra T de 11 anos, que aparece em Omniverse, tem aquela parte branca igual o Ultra T do clássico tinha, né, com 10 anos ele tem aquela parte branca. Como é que eu explico isso aí? Bom, tem uma teoria, né, que eu acredito que é uma teoria plausível, né, de que aquilo ali é uma roupa, é uma parte de roupa, por causa que o Omnitrix do clássico ele tinha esse bug de dar roupa para alguns alienígenas que não precisavam, como o Glutão. Os Gormans não usam roupas, mas o Glutão no clássico ele tinha. Eu acredito que no caso do Ultra T seja o mesmo. Aí você pergunta, então por que o Ultra T do Vomax ele tinha aquela parte branca, sendo que a roupa dele é vermelha? Porque é assim, galera. Lembrando que isso ali é um universo alternativo, o universo da Gwen 10. Então, as leis físicas de lá são diferentes. Lá, pode ser que os Mechamorphs tenham normalmente aquela parte branca ali. É por causa que no universo da Gwen 10, Galvanianas têm cabelo. Agora, no universo Prime, não. As Galvanianas que são mostradas, elas não têm cabelo no Prime. Aí, beleza. Isso explica, isso justifica o Ultra T. Agora, aqueles Mechamorphs que aparecem de fundo lá no clássico, como é que eu explico isso? Bom, foi perguntado aí pro Thomas Perks, que infelizmente ele não respondeu essa pergunta, mas perguntado aí, né, que por que é que os Mechamorphs que apareceram de fundo no clássico, eles têm essa aparência, né, o Mechamorph ali é azul, esse azul que nem a armadura Retaliator do pai do Azimuth. Aí o Derek, por sorte, né, pela nossa sorte, o Derek respondeu, a gente vê como ele manjava muito, né, das informações, por causa que ele justificou assim, que alguns Mechamorphs que ficaram na Lua, né, em Galvan B, o Azimuth, é engraçado, ele fez uma piada aí, tipo, upgrade de upgrade, né, ele atualizou os Ultra T's, foi engraçado, né? Foi uma boa que o Derek falou aí. Aí, os melhorando, deu aparência, colorações diferentes. Então, alguns Mechamorphs, alguns desses Mechamorphs foram atualizados, aí eles saíram de Galvan B, eles têm essa aparência diferente mesmo, entendeu? Então, por isso que esses Mechamorphs, eles são branco, azul e tem essa parte branca ali no peito, entendeu? Porque eles foram modificados pelo Azimuth. Agora, os demais Mechamorphs, como mostrado em Omniverse, eles são verdes. Entendeu, galera? Entendido? Então vamos para o próximo alienígena. Vamos para o Fantasmático. Bom, a diferença aí do Fantasmático do clássico para o Supremacia é que o do Supremacia ele tá aparecendo mais com os lacaios dos Skekh que aparecem em Força Alienígena, né? A gente comparando com o visual dele no clássico, ele tá mais branco, em vez daquele cinza que ele era, e também que o olho dele aumentou de tamanho. Agora, o de Omniverse, você vê que ele ganha essas correntes. A gente pensa, não, essas correntes, elas foram acionadas aí porque é Omnitrix e Omniverse, beleza. Só que a gente tem os quadrinhos, né? Os quadrinhos mostram o Fantasmático do Ben de 11 anos. Esse Fantasmático aqui, ele já tem as correntes, né? Só que em vez de ver são cinzas. E também a gente vê aí algumas diferenças. Tipo, ele tem uma mancha ali que mais parece com uma boca, né? Dá pra ver esse negócio ali como uma boca. E também uma coisa bem curiosa é que o olho dele tá rosa, né? Que nem era no clássico. Que é muito curioso isso, né? Por causa que a partir do Universo aboliu esse negócio, né? Dos aliens terem cores de olhos diferentes, né? E o Universo é tudo olho verde. Aí aqui nesse quadrinho o Fantasmático tem olho rosa. Aí a gente poderia considerar que é porque os Sapos Celestiais alteraram para que sempre tivesse as correntes. Só que aí, o que é que acontece? Essa HQ, ela não é canon, é uma realidade alternativa, então não conta. E é engraçado que nas HQ eles gostam de referir a essa cena aí do Fantasmático assustando os zombos, né? Por causa que uma HQ de Supremacia também mostra, e é engraçado que nessa HQ o Fantasmático tá com a mesma aparência do clássico, não muda nada, né? É legal isso. Mas assim, o visual oficial, canônico, que a gente pode considerar do Fantasmático do Ben de 11 anos, é esse aqui que o Derek fez. Nele ele tá com uma aparência assim, uma cor mais acinzentada, que ainda era no clássico, né? Também tá sem as correntes, entendeu? Então, é porque ele era assim, aí ele ganhou aquela coloração assim mais esverdeado, com as correntes, porque essa é a aparência dele na versão de Omniverse 16 anos. O Bala de Canhão, o que é que ele muda? No clássico ele tinha todo o dentão assim monstruoso, que nem o A4, né? Tinha uma linha no peito. Aí em UAF, o que é que os Sapos Celestiais fizeram? Cara, não, Bala de Canhão, dente feio da moléstia, nós vamos mudar aqui, vamos botar o aparelho, deixar o dente dele mais certinho e vamos tirar essa faixa aqui do peito, não, que tá feio demais. Pronto, esse é o Bala de Canhão do UAF. Aí chegou no Universo, eu não gostei desse visual dele assim, dele parecer um formato de bola, vamos deixar ele no formato mais hexagonal e coloca a faixa de volta, vai, deixa assim mesmo.
Pronto, aí é essa a mudança aí do bala de canhão. Cipó selvagem, cara, eu acho que o Sapos Celestiais estava com raiva do Cipó selvagem em Omniverse, porque é o quê? No clássico, a gente vê, né, que ele tem aqueles olhos nos ombros que o Thomas Perks, que foi que fez aí o visual dos Cipó selvagem no clássico, ele confirmou, né, ele revelou pra gente que aquilo ali é olho, o que é legal porque dá uma visão 360, assim, né, pros Cipó selvagens. Ele tem aquela planta carnívora que deve atrapalhar o campo de visão dele, só que mesmo ele estando com a planta carnívora fechada, ainda dá pra ele ver, por quê? Porque ele tem os olhos nos ombros, né? Isso é mantido no Supremacia, porque o que a gente vê, né, que fica verde, que nem o olho dele que tá no rosto, né? E isso comprova que realmente é olho. Os caras manjaram, porque mesmo sem a informação do Thomas Perks, eles entenderam que aquilo ali são olhos. E assim, uma mudança que acredito que não foi mudança dos Sapos Celestiais, a coloração dos Cipó selvagens. Eu acredito que é mais em relação de amadurecimento, né? Que ele tá com uma coloração mais parecida com das Floraunas, que apareceram lá no Segredo do Omnitrix. Só que isso acabou se tornando sim uma alteração do Sapo Celestial. Por quê? Por causa que em Omniverse, o Cipó selvagem de 16 anos, ele tem a coloração normal, verde, que nem a de 11 anos. Então isso muda. Em Omniverse é como se nunca tivesse esse negócio de mudança de coloração do Cipó selvagem com o amadurecimento dele. Mas agora tá aí a alteração que eu disse que os Sapos Celestiais estão com raiva do Cipó selvagem. É porque em Omniverse ele não tem mais os olhos nos ombros. A explicação assim, fora do universo da série é o quê? É porque o Derek não sabia que aquilo ali era o olho, então ele não adicionou no visual. Agora, dentro do universo da série é porque os Sapos Celestiais foram lá e tiraram. Aí o bichinho do Cipó selvagem só tem um olho e perdeu, né, toda a visão, o campo de visão maior dele. Ele deve ter mais dificuldade para ver, né, por causa daquelas plantas carnívoras que ficam no meio ali. Então, né, infelizmente, o Cipó selvagem acabou sendo nerfado aí pelos Sapos Celestiais alterarem a sua biologia. O Blitzwolf é outro que muda também em relação à execução dos poderes dele, porque assim, no clássico era dito que o Blitzwolf, quando ele abre, né, o focinho dele, a boca dele para fazer o uivo sônico, a língua dele era retraída, tipo, a língua dele não aparece ali no clássico, quando ele abre, né, o focinho dele, a boca, para fazer o uivo sônico. Em Omniverse isso é mudado. A língua dele aparece sim, só que ela é dividida em duas. Não é negócio de amadurecimento, nem nada, por causa que é mostrado o visual do Blitzwolf, do Ben de 11 anos na abertura, ele tá com a boca aberta e tá com a língua também dividida. Entendeu? Então isso é sim a alteração dos Sapos Celestiais. E outra coisa também é que os Sapos Celestiais são tão cabulosos que ele não muda só biologia não, ele muda a localização do símbolo do Omnitrix, por causa que no clássico o símbolo do Omnitrix era onde? Era na cintura. Só que no caso do Blitzwolf, aí na abertura, o símbolo tá no mesmo lugar do de 16. Então até isso eles mudaram aí em relação ao Blitzwolf. Agora uma coisa que dá raiva é o Snare-O, cara, por causa que, né, o Snare-O ele teve aí seu visual mudado do clássico para o Omniverse, beleza, mas só na versão aí do Ben de 16 anos. Do Ben de 11 anos não tem assim uma versão, porque o Derek diz, né, que se ele pudesse, ele fazia uma versão do Snare-O do Ben de 11 anos e ele manteria algumas características do Snare-O do clássico, beleza, né? Só que aí, na abertura do Omniverse que mostra ali alguns áreas do Ben de 11 anos, aí tá o Snare-O, só que o Snare-O ele não tá com a aparência mudada para parecer com o do clássico. Não, ele tá com a mesma aparência do Snare-O de 16 anos. Aí no quadrinho que aparece aí o Ben de 11 anos se transformando no Snare-O, é a mesma aparência do Snare-O do Ben de 16 anos. Cara, isso dá uma raiva, parece que o Sapos Celestiais aqui tava com preguiça, entendeu? O Frankenstein foi que mudou a posição dos condutores, né? No clássico, o Supremacia ele tem os condutores dele nas costas. Agora, em Omniverse, o Frankenstein de 16 anos, de 11 anos, ele tem os condutores nos ombros. A mudança de biologia foi essa, né? Uma parte fundamental dele, ele sendo nas costas, foi para os ombros. E isso é comprovado também pelo Trovoada, né? Que também tem esses condutores posicionados nos ombros. E o Victor. Então os Sapos Celestiais mudaram isso na biologia dos Transilianos. O Idem, ele tem uma mudança bem pequenininha do clássico para a Supremacia. Eu acredito que muitos não perceberam. Mas, cara, se ligar aí no olho do Idem no clássico, você vê aí, né? É uma pupila assim bem assustadora esse negócio aí. Você dá um zoom ali, dá medo. Agora em Supremacia ele não tem essa pupila mais. Ainda bem, né? Graças a Deus. Os Sapos Celestiais tiraram aí essa característica macabra do Idem. Aí em Omniverse, o que foi que os engraçadinhos fizeram? Os Sapos Celestiais foram lá. Cara, não, eu não gostei desse formato da cabeça do Idem. Vamos girar aqui, vamos botar de ponta cabeça? Pronto. Perfeito, esse aqui é o Idem de Omniverse. Pronto. Aí eles colocaram ele lá assim, né, com a cabeça invertida,
né? Tanto pra versão de 11 e 16 anos. E outra coisa também que é que eles mudaram esse glóbulo aí, né? Que o Iden tem no clássico, que, né, que o Thomas Pace ele fala, não é olho, viu? Não é olho também não. Mas isso aí é uma coisa que conecta os clones do Iden, entendeu? Aí o universo ele não tem mais, mas ele tem tipo esses tubos, aí eu não sei como é que chama esse nome não. Mas isso aí pode ter a mesma função, né? Tipo, mudou a aparência, né? Por causa da mudança de biologia, mas pode ter a mesma função dos glóbulos lá que ele tinha no clássico. Agora, duas coisas que eu acredito que não seja mudança de sapos celestiais, e sim amadurecimento da espécie mesmo, é a questão da multiplicação do Iden, né? Por causa que o Iden 16 anos ele tem uma multiplicação mais rápida do que aquele que tinha no clássico, né? Que ele é uma multiplicação bem estilo do Eco mesmo, né? Bem rapidinho ali. Eu acredito que isso seja algo da espécie mesmo, né? Que amadurece com o tempo. É porque assim, não tem como comprovar que o Iden de 11 anos não tem isso, ele tem a mesma multiplicação do clássico, por causa que a única cena que mostra a multiplicação dele é tipo uma cena cortada, não mostra tipo o processo dele se multiplicar, entendeu? Quando mostra já está multiplicado. Então não tem como comprovar que isso é uma coisa da espécie, mas eu prefiro acreditar nisso. E outra coisa também é em relação à fraqueza, né? Que o universo não tem mais essa fraqueza de que se um clone do Iden morrer, aí todos morrem. Por quê? Porque se for alteração dos sapos celestiais, vai alterar o enredo de todo um episódio. Tipo, o primeiro episódio que o Iden aparece vai ser apagado da existência, né? Por causa que lá o Iden ele usa da própria fraqueza para derrotar lá os leptopterranos mutantes que tinham o DNA Splition, né? Tipo, eles têm a mesma fraqueza do Iden porque tem o mesmo DNA. Aí ele usa essa fraqueza para derrotá-los, entendeu? Então eu acredito que mesmo, né, não sendo mostrado, não sendo comprovado, mas essa é a explicação, é porque o Iden com 16 anos tem mais experiência, então ele não tem mais essa fraqueza. O gigante, cara, no clássico, o gigante ele tem essa cara de coração, né? Bem engraçado, né? Ele ter esse formato aí da cabeça dele. Também a principal característica, né, que a gente lembra do gigante do clássico é que ele tem 4 olhos, né? Ele tem esses olhos aí no queixo dele. Só que o que aconteceu em Supremacia Alienígena, sabe? Os celestiais foram lá. Cara, não, vamos tirar esse formato de coração, vamos testar um novo formato para a cabeça do gigante. E também vamos tirar esses olhos extra aí. Não, vamos ver como é que ele fica sem os olhos. Aí beleza, pronto. A partir disso aí, temos o gigante visual de Worf. Aí os sapos celestiais acharam tão bonito esse gigante que eles decidiram colocar ele com esse visual lá no Ben 10 Destruição Alienígena, né? Que era para usar estar todo, né, com o visual clássico, mas no caso do gigante não, ele tá com o mesmo visual que ele tem em Worf. Isso também comprova, né, aí que a mudança dos sapos celestiais é retroativa, por causa que no Destruição Alienígena isso mostra, né, que é como se o gigante desde o clássico sempre fosse assim, né? Ele sempre não teve esses 4 olhos, né, por causa dessa mudança aí dos sapos celestiais na época de Worf. Só que aí em Universo eles foram lá, a questão que eu falei, né, que eles misturam o visual, então eles pegaram o visual de Worf, misturaram com o do clássico e adicionaram de volta os 4 olhos. Só que até os olhos extra, eles têm uma diferença, não é do mesmo jeito que no clássico, por causa que em Universo ele tem essas partes metálicas. E é interessante porque tem essa cena aqui do episódio Confronto Parte 2, que não tá verde, tá tudo cinza. Aí como é que eu explico isso aqui? É simplesmente porque os olhos extras do gigante estão fechados, ele fechou os olhos, mas nos outros episódios mostra aquilo ali só que verde. Por quê? Porque ali são os olhos do gigante, entendeu? Você nota que os sapos celestiais eles gostam de brincar com o olho. E em falar em olho, vamos aí para o nosso amigo Aigai Mega Olhos, que assim você pode pensar, ele não muda muito não, mas ele tem uma mudança assim. No clássico, ele sempre tem aquele olho no peito. Só que isso é mudado a partir da Supremacia. Supremacia, ele não tem mais aquele olho no peito direto. E para ele ter aquele olho, ele tem que manifestá-lo, entendeu? E a gente vê isso em Omniverse. Na época tanto do Ben de 11 anos quanto do 16, ele tem essa característica do olho, ele só aparecer quando ele quer usar, né, o olho para fazer um raio mais potente. E também outra mudança que tem é porque em Omniverse ele tem meio que um rosto assim, né, na barriga dele, por causa dessas linhas aí, né, na barriga dele, formam como se fosse um rosto. Beleza, galera, agora vamos para os alienígenas de força alienígena. Bom, a mudança do fogo fato, a gente sabe que é um desabrochamento. Isso é mostrado na própria série, no episódio Encantada com Certeza. Então isso tem nada a ver com mudança de sapos celestiais. É nítido pra gente, mostra na série que isso é uma mudança da espécie por causa do desabrochamento do metanosiano. Agora o Eco ele tem sim uma mudança aí, né, de Worf para Omniverse. Em Omniverse ele fica com os olhos mais esbugalhados. Tirou um pouquinho da beleza dele, né? Por causa que em Worf ele era mais assim, pequenininho, fofinho, né? Tanto que o Universo Ben fala que ele é um dos aliens mais bonitinhos aqui no Brasil, né? No original, ele disse que é o Iden. E o Iden realmente ele é fofinho, né? Voltando aqui a falar do Iden, principalmente o Universo ele ficou mais fofinho mesmo.
né? Por causa que ele ganhou uns bigodinhos aí, a gente vê os concept arts do Iden em Omniverse que ele tem tipo um dentinho ali, que isso ali se remete a gato, né? Em animes, em outras mídias, isso ali é um dentinho assim de gato. Então o Iden sim, além de ser baseado nos Animaniacs, em Omniverse ele é baseado num gato, então ele é realmente bem fofinho assim, diferente do Eko Eko Omniverse, que ele fica mais feinho assim, tá entendendo? O formato dele também muda um pouco, ele fica mais quadradão, sei lá, mas essa é a alteração aí que os Celestiais fizeram nele em Omniverse. Agora a alteração do Normossauro não tem cabimento não, velho. Como é que os caras mudam a posição do nariz? Quando não é olho, é nariz. Eles colocam o nariz do Normossauro na testa. E outra coisa é que a gente percebe que ele parece que ele tá menorzinho assim, né, em Omniverse, mas assim, é só impressão, tá ligado? Dá uma impressão que ele tá menor, mas não, ele tá na mesma altura. Agora essa mudança do nariz eu não consigo aceitar não, cara, você é louco. Aí o Friagem antes, né, em WAF, ele era magrelão, mas aí em Omniverse ele tá maromba, e ele sempre foi assim, né? A mudança é retroativa, né? O Ben lá com 15 anos, ele tem o Friagem, já era daquele jeito, tem nada a ver com o amadurecimento de espécie, ele não ficou assim, ele já era assim, ele já era bombadão desde aquela época, sempre foi assim por causa da alteração de Omniverse, né? Espero que isso fique bem claro. Agora a questão do cromático, né? Muita gente tem dúvida sobre isso, por causa que é assim, o cromático no começo de Omniverse, né? O problema heliocoidal, ele tá com a mesma aparência de WAF, beleza. Só que aí no último episódio, Um Novo Amanhecer, ele tá com a aparência diferentona. Aí muita gente diz que isso ali foi por causa que foi uma alteração dos Sapos Celestiais. Mas, cara, eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Eu posso fazer um vídeo teorizando o que foi essa mudança do cromático. Por que que ele ficou diferente em Um Novo Amanhecer? Beleza? Então metralha de like e comenta aí, hashtag cromáticoov, fazer esse vídeo. Macacaré, assim como Enormossauro, teve a mudança do nariz, que ficou na testa, e também teve a questão dos olhos, né? Por causa que em Omniverse é como se os Arachnachips sempre tivessem 6 olhos. Tem nada a ver com amadurecimento, porque se fosse assim, todos os Arachnachips que apareceram em Supremacia, né? Simia mandou, estavam adultos ali, eles deviam ter os 6 olhos, mas não, eles têm 4, porque em Supremacia era essa a biologia deles ter 4 olhos. Aí em Omniverse foi mudado para os Arachnachips sempre terem 6 olhos. O Gotham teve a sua biologia mudada em Omniverse para ele ganhar um bico de galo, não sei porque que eles fizeram isso, mas ok. E os Sapos Celestiais, eles são tão engraçados que eles mudam até a própria biologia, né? O Alien X, a gente vê em Omniverse que ele ganha um corpo assim mais marombinho, e também ele ganha um queixo rubro que ele não tinha antes, né? Então, legal isso, né? Sapos Celestiais mudam a biologia dos próprios Sapos Celestiais, muito louco. Agora, uma coisa que eu não gosto que eles fizeram aí foi com o Estrela Polar, né? Porque era tão legal, né? Isso, o Estrela Polar de WAF, né? Que ele falava, mas ele não movia a boca. Por quê? Por causa que era magnetizado, né? Por causa que era magnetizado, ele não podia mover a boca, por causa que, né, faz todo sentido com os poderes dele, né, de magnetismo e tudo mais, então era um negócio legal. Só que aí o Omniverse chega e eles, não gosto disso não, ele tem boca, é pra mover, então quando ele falar, ele vai mover a boca e ainda vamos botar um chifre de brinde, pam, beleza, pronto. Esse é o Estrela Polar do Omniverse. Não sei porque é que eles colocaram esse chifre e muito menos porque eles colocaram pro Estrela Polar mover a boca, né, porque tirou essa lore aí do magnetismo da boca dele, que era interessante, né, mas infelizmente não temos isso em Omniverse. O Nanomech, ele teve aí as mudanças, né, do filme pra Supremacia para o Universo, né, porque no filme já é uma mudança muito significativa, né, que do nada os Sapos Celestiais decidiram, não, para esse evento aqui vamos deixar tudo em live action. A primeira aparição do Nanomech, ele tá em live action, a gente vê que tem alguns detalhes, como por exemplo ele ter 5 olhos, né? Sim, se vocês não sabiam, o Nanomech ele tem esse olhão no meio, mas ele tem 4 olhos ali, então no total ele tem 5 olhos, só que aí em Supremacia tem que ser um negócio mais simples, então os Sapos Celestiais terão assim, não cara, nós gostamos de brincar com o olho, né? Vamos tirar os 4 olhos, vamos deixar ele só com um mesmo? Tá, só um olho, pronto. Aí em Omniverse eles mudaram de ideia, não cara, vou botar os 4 olhos de volta, mas eu vou tirar esse olhão aqui do meio, pronto. Aí pronto, ele ficou com 4 olhos e perdeu o olhão e no lugar tá o símbolo do Omnitrix. Então mais uma vez teve a mudança aí em relação aos olhos, e também o visual em si do Nanomech foi mudado, aí, né? Tá mais semelhante ao do filme, né? E também com mais detalhes diferentes em Supremacia, que ele era mais simples. Aí beleza, vamos para a Ameaça Aquática, outro que sofreu aí em relação a olhos, né? Por causa que agora ele tá com 4 olhos assim, e eles são mais apertadinhos. E também que ele tem um escaravelho ali no peito, você vê, né? Que ele tem ali as patinhas dele, ele tem os olhos, tem todo um ser que foi colocado na biologia do Ameaça Aquática em Omniverse. Isso é muito louco, né, galera? E é legal também porque, tipo, se o Ameaça Aquática abaixar o capuz dele, ele ainda vai poder ver, porque ele tem aqueles olhos lá, né, embaixo do peitoral. E também que ele ganhou todo esse tubo aí, né, no corpo dele. Eu não sei o que, é que os Sapos Celestiais têm em Omniverse de colocar os olhos com tubo. Aí outro que foi mudado foi o Tartagira, que assim, em Supremacia ele tinha 8 buracos. Em Omniverse
ele fica com 6. Isso não nerfa ele tem a mesma quantidade de vento, ele pode usar o mesmo vento que ele usava antes. Então, isso não nerfa ele, graças a Deus. Obrigado, Sapos Celestiais, por não nerfarem o Tartagira. O Contratempo, ele tem algumas mudanças, tipo, a corda dele muda um pouco, né, o formato dela, e também que ele fica hexagonal igual o bala de canhão. O Besouro, como ele muda, né, galera? Eu acho que os Sapos Celestiais pensaram assim, cara, o Ben chama ele de Besouro, só que ele nesse visual aqui, ele não parece muito um besouro, ele parece mais com um tubarão, uma lata de lixo, sei lá. Então vamos mudar, vamos deixar ele com uma aparência mais besourística. Aí pronto, deu isso, o visual dele em Omniverse, que também, né, eles não gostam mesmo realmente de aliens que falam e não movem a boca, quase que em Supremacia ele tem essa característica, mas em Omniverse ele perdeu, ele move a boca assim quando fala. E também eles não gostaram do chifre do besouro. Eu acho que eles não gostaram em nada desse alienígena, porque mudou tudo. Ele perdeu a imponência que ele tinha em Supremacia, né? Ele perdeu o jeito que ele usava os poderes dele, né? Tipo, ele disparava um raio assim, pelo chifre de um jeito, aí em Omniverse ele dispara, só que o chifre tá todo diferente, ele dispara de um jeito totalmente diferente, entendeu? Então os Sapos Celestiais realmente odiaram o visual dele de Supremacia e mudaram tudo dele aí em Omniverse, e muita gente não gostou do visual dele de Omniverse. Sendo sincero, eu não acho ruim essas coisas todas. Eu gosto dos dois visuais, mas realmente do Supremacia Alienígena, pra mim, dava mais imponência. Mas o de Omniverse faz mais sentido com o nome dele, né? Porque é Besouro, e lá ele parece mais com Besouro. Então, os dois têm seus pontos. O Diabrete de Supremacia para o Omniverse, ele muda algumas cores, aí ele fica com a pele mais clarinha, o nariz dele aumenta, e uma das mudanças que eu acho mais legal é que ele ganha pupila, por causa que é engraçado, né? Tipo, de Supremacia para o Universo, o que o Diabrete muda é que ele ganha pupila. Agora, os seres humanos, eles perdem a pupila que eles têm no Supremacia em Omniverse, né? Assim, eles têm a pupila ainda, né? Isso é mostrado, por exemplo, você tem zombos vindo aí, né? Que dá um zoom no Ben e mostra a pupila, só que assim, pra nós não é visível assim, se não dá um zoom, entendeu? Então eles têm a pupila sim, mas a gente não consegue ver toda hora. Também temos aí o Shox 4, que ele tem uma grande diferença de Heróis Unidos para o Universo, mas a questão que eu expliquei lá, né? Por causa que ele tá no universo do Rex, né, as leis físicas funcionam diferente, então isso faz com que o visual, a biologia dos Shox 4 seja daquele jeito, e o universo é uma biologia totalmente diferente. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essas foram todas aí as alterações de biologia dos alienígenas, né? Não vou falar dos aliens do universo, porque eles já estão no visual do universo, não tem um visual em outras séries aí, oficialmente falando. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 1, né? Lembrando que também vai ter a parte 2 desse vídeo, que eu vou explicar mais sobre o Alien X ter recriado o universo, né? O que foi que isso afetou, tipo, a mudança da personalidade do Sr. Bauman, entendeu? Eu vou explicar essas questões lá na parte 2, beleza? Também lembrando que eu fiz um outro vídeo falando sobre alterações dos Sapos Celestiais. Esse não é o primeiro foi aquele lá que eu expliquei em relação ao símbolo do Omnitrix, porque era branco, depois ficou verde. Se você não viu, clica aí no card, mas é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!